aquela gozação maldosa que geralmente algumas crianças sofrem nas escolas por colegas mais fortes? De uns anos para cá, passou a ser chamada de bullying. A prática vem sendo pesquisada, pois em casos extremos pode gerar graves problemas psíquicos e até a morte da vítima ou do agressor. Sala de aula, local de aprendizado. Nem sempre é só isso que acontece aqui. Por reunir pessoas, diferentes personalidades, o ambiente escolar é responsável também pela interação entre os estudantes. Um relacionamento que pode ser tão benéfico quanto prejudicial. Esta adolescente de 13 anos sabe bem o que é enfrentar a agressividade de alguns colegas de escola. Desde criança está acima do peso. Não se esquece dos apelidos que já recebeu. Eles dizem que eu pareço uma baleia, me chamam de pudim de banha, momento cultural, isso é muito chato. Esta outra estudante também já sofreu com as ofensas. No caso dela, a diferença social com os demais colegas foi o motivo. Eles inventavam que eu trabalhava para ganhar dinheiro, para eu pagar a minha escola, eu que trabalhava, que eu era faxineira, mas e aumentavam as histórias. As adolescentes são exemplos de estudantes vítimas do bullying, um termo em inglês que define as ofensas sofridas ou provocadas entre alunos, às vezes por uma diferença física, como o mais gordinho, mais magro, aquele que usa óculos, outras vezes por conta da classe social. A agressividade verbal nas escolas já passou despercebida, mas há algum tempo vem sendo estudada e combatida, já que os especialistas alertam, esse tipo de comportamento pode provocar sérios problemas psicológicos aos estudantes. Este psiquiatra diz que o fenômeno do bullying acontece em vários outros locais onde há agrupamento de pessoas, mas é justamente na escola onde ele deve ser enfrentado com maior rigor. Tudo que é tentado ser ensinado lá, a criança está tensa, está amedrontada, ela está ansiosa, então ela não consegue se concentrar no que ela tem que fazer lá, que é aprender. O adolescente vai ficar com a autoestima dele totalmente rebaixada, vai ficar deprimido, vai ficar ansioso, vai ficar inibido para relacionamentos sociais. Essa depressão comumente leva o adolescente ao suicídio. Como a agressividade pode provocar queda no rendimento escolar, o jeito é atacar o problema. Neste colégio, todos os funcionários são orientados e sabem lidar com a situação. Nada é feito sem a participação da família, de acordo com o coordenador pedagógico. Os professores, de um modo geral, são orientados a realizarem esses trabalhos dentro de sala de aula, envolvendo o tema bullying ou o tema agressividade, né? E logo colocando a contrapartida que deve partir a partir mesmo dos alunos, né? O que fazer para que isso não aconteça? A partir do momento que eles se sentem sensibilizados, ocorre a conscientização e a partir daí aquilo que ele não quer para si, ele também não faz para o seu colega. Bom, e hoje nós vamos conversar sobre esse assunto com o presidente da ABRAP, a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, Lauro Monteiro Filho. Doutor Lauro, que também é pediatra, né? Inicialmente eu queria saber, eu queria começar essa entrevista fazendo uma distinção. Como é que a gente pode diferenciar o que é uma brincadeira de criança e o que é bullying, ou bullying, como fala a repórter na matéria? Eu acho que a melhor, para resumir isso, é a gente dizer, pergunte ao que sofre a violência. Aquele que sofre a violência é que vai poder dizer se aquilo é brincadeira ou ele está sofrendo com isso. Ou então nós temos que ter uma análise, um juízo crítico para entender que ninguém pode humilhar o outro e achar que isso é brincadeira, ou dizer que isso é coisa de adolescente, ou o pai dizer, não, aconteceu isso, você vai lá e briga. Não, às vezes aquele adolescente, justamente, ele não quer brigar, ele não gosta de violência, mas ele se sente muito humilhado. Eu acho que é complicado isso. Nós só podemos fazer essa distinção entre o que é brincadeira ou não. Primeiro, vamos dizer, se a gente pudesse perguntar realmente a quem sofre a violência. Mas depois isso geralmente nós estamos falando do bullying na escola, né? Então, é a gente reconhecer, como já se faz no mundo inteiro, que o bullying, ou seja, a intimidação, a violência, a discriminação, a humilhação, isso existe no mundo inteiro e no Brasil também. E existe em todas as escolas. Então a gente diz, a escola que diz que aqui não há bullying é onde mais há, porque ela não reconhece que há. Então não faz nada para transformar a situação. E o segundo passo realmente é que todas as escolas, sabendo que o bullying existe lá, apenas não foi detectado, é fazer um pacto. Esse pacto vai convergir todo mundo ali, né? Quer dizer, desde o corpo docente, discente, alunos, professores e os pais também, para partir do princípio. Nesta escola não se admite o bullying. Agora, em geral, a criança ou adolescente que sofre o bullying,
ele mantém em segredo isso, né? Porque ele é intimidado. Então, como é que orientação vocês dão para essa vítima? Eu acho que ele deve falar. Agora, geralmente ele não consegue nem falar com os pais. Ou porque não tem mesmo muita intimidade, muito diálogo para contar dos seus problemas. Ou os pais não prestam atenção, ou vão desvalorizar. Ele vai se sentir mais humilhado ainda. Ou então conta, os pais ouvem, não tomam providência nenhuma. Ou como eu falei, quer dizer, isso é famoso, né? Quer dizer, a criança que apanha no colégio e aí o pai diz, isso daí não acontece nada, você vai lá e bate também, e encerra o assunto. E o pobre do garoto, ele não quer violência, né? Então ele se sente muito mal, às vezes, em falar com os pais. Eu acho que o primeiro espaço para falar, lógico que a família sempre, mas é a escola. Eu acho que a escola é fundamental. Quer dizer, quem sofre bullying, humilhação dentro da aula, tem que falar com a sua coordenadora, a sua professora e a diretora. Agora, obviamente, tem que haver uma resposta, porque senão ele nunca mais vai falar. E nem a escola vai contar, não vai ser estimulado. Quer dizer, os outros alunos naquela escola não se sentirão estimulados, pelo contrário, às vezes até piora a situação quando você fala, ou melhor, até lembrei de uma situação que não é raro. Nós fizemos uma pesquisa e a Abrapia detectou que aqui no Brasil, pelo menos na nossa pesquisa, outros lugares concordam, outros não, que o bullying ocorre sobretudo na sala de aula. E o pior, às vezes a repetição de uma frase humilhante ou de um apelido pejorativo é feito pela própria professora. Quer dizer, há pouco... O que reforça, né, esse preconceito. Reforça o preconceito. Quer dizer, e a criança não sente apoio nenhum, porque se ele, de repente, ele está dizendo, bom, eu não devo valer nada mesmo, porque está todo mundo, porque você tem vários segmentos aí de protagonistas, né? Você tem aquele que pratica o bullying, aquele que sofre o bullying, e você tem a gente chama de testemunhas silenciosas, que é a maioria, que não faz nada, não fazem nada para proteger, né? Mas todos sofrem. E todos acabam pactuando com isso, né? Agora, isso é um fenômeno novo ou tem um nome novo? Tem um nome novo, né? Isso sempre existiu. Sempre existia. É tão comum a gente ouvir as pessoas, a gente conversa com uma pessoa e com outra e sempre tem. Eu sofri, minha irmã sofreu, alguém sofreu, né? Isso é muito comum a gente ouvir. Só que não sabia, não tinha nome, não era uma coisa esquematizada, não havia uma proposta de acabar com isso realmente, né? Hoje não, hoje a coisa está ganhando uma dimensão maior e no Brasil de uns poucos anos para cá, né? Então, para a gente resumir, a sua orientação é que a escola ajude a denunciar isso. Eu não usaria nem a palavra denúncia. Eu acho que a escola tem que ter um pacto na escola de proteção de todos contra qualquer forma de discriminação. Isso daí é uma forma de discriminação. A criança cresce sem saber exercer a cidadania, por exemplo, né? Quer dizer, uma criança que é humilhada e a outra que humilha e os outros que não fazem nada, estão todos envolvidos num processo ruim para o desenvolvimento. Quer dizer, o meu conselho é que as escolas reconheçam que a sua escola hoje está tendo situações de bullying e que comecem a se juntar para ver como acabar com essa situação, dizendo aqui, nesta escola não se admite o bullying. Lauro Monteiro Filho, muito obrigada. Obrigado.